Jesus. Nosso coração é de gratidão ao Senhor por estarmos todos juntos, todos os irmãos desta micro-região. Isso para nós é uma festa. O título dessa mensagem é Filhos Maduros, ou Filiação. O que é filiação? O que é filiação? Pode copiar no quadro. Pode colar. É? Filiação significa filhos maduros. Existe uma grande diferença de filhos e filiação. Filhos são todos aqueles que são regenerados, que um dia ganharam a vida de Deus, que creram no Senhor. Isso são todos filhos. Esses são todos os filhos de Deus. Mas nem todos os filhos de Deus são crescidos, são maduros. E esse é o encargo que o nosso irmão Dong tem falado em todas as suas conferências ultimamente. Esse encargo arde no coração do nosso apóstolo. E nós estamos desde ontem falando para os irmãos o que o Espírito está nos orientando a falar. Há uma necessidade urgente de crescermos em vida, levando em consideração que os dias são mal e Satanás está acuado. Você já viu um bicho feroz quando ele está num canto e alguém está cutucando ele? Imagina aí um bicho bem feroz. Ele não fica bem acuado. Quando ele está acuado, ele não fica bem feroz, se rebatendo. Esta é a situação do nosso inimigo hoje. E o alvo principal dele é atacar todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Portanto, irmãos, nós estamos também, por um certo lado, acuados. Porque nós não temos outra alternativa a não ser correr. A não ser crescer em vida. E ganhar logo essa filiação. E falar de filiação não é fácil. É muito complexo. Porque é um assunto que envolve toda uma eternidade. Para você ter uma noção do que é filiação, aonde que ela começou, você sabe me dizer? O Ismael sabe. Onde que ela começou, Ismael? E ela vai terminar onde? Na eternidade futura. Ô Senhor Jesus! Lá na eternidade passada, já tinha no coração de Deus a filiação. Ela não terminará no reino. Ela vai continuar por toda a eternidade. A filiação motivou a criação do homem. Não foi a criação do homem que motivou a filiação. Foi a filiação que motivou o coração de Deus de criar o homem. Irmãos, a filiação é algo maravilhoso. Você não faz ideia. O tamanho desse encargo, o peso que tem nessa palavra e a grande necessidade que todos nós temos hoje, urgente, de buscar o crescimento de vida. Basta você pensar e analisar que o lugar que nós estamos hoje, que é a vida da igreja, foi preparado especialmente por Deus, focado por Deus, para que nós possamos crescer em vida e ganhar logo essa filiação. Nós não estamos aqui na vida da igreja apenas para ter uma vida cristã maravilhosa, reuniões maravilhosas, ouvir boas mensagens. Nós estamos aqui para ganhar o crescimento de vida. Deus nos colocou aqui. A igreja é o lugar certo e é o momento certo. Ela não poderia estar antes no Velho Testamento. E ela nem poderia vir depois. Ela está no tempo certinho. Porque ela foi gerada pela morte e a ressurreição do Senhor. Irmãos, esse encargo da filiação, nós vamos ler aqui, vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esse versículo 13 aqui fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Que bênçãos são essas, irmãos? Que bênçãos são essas?
É a bênção do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três se uniram para nos abençoar. Vamos ler o versículo 4 juntos? Assim como antes da fundação do mundo, perante ele, só até isso, perante ele. Ô Senhor Jesus, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmãos, antes da fundação do mundo, vamos fazer uma pequena viagem. Leva sua mente a pensar um pouco. Antes da fundação do mundo, o que é isso? Você consegue imaginar? Você consegue pensar um pouco que você foi escolhido antes disso? Antes da fundação do mundo, irmãos, vai além do nosso entendimento. Isso aqui só Deus pode explicar. Isso aqui vai no âmbito apenas do Deus triuno. Basta você analisar um pouco sobre a criação de Deus. Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo 1 de Gênesis capítulo 1, ele é uma eternidade passada. Irmãos, veja bem, lá naquele tempo, Deus escolheu você. E o que Deus criou, se você pensar um pouco sobre o que Deus fez, os céus e a terra, todos os itens da sua criação, que são infinitos, infinito, nós não conseguimos imaginar a criação de Deus. Antes disso, Deus havia escolhido eu e você. Para que Deus escolheu eu e você? Para quê? Para a filiação. Nós vamos ler o versículo seguinte e vamos voltar para esse versículo 4. O 5 fala assim, nos predestinou, o finalzinho do versículo 4, e em amor nos predestinou para ele, para filiação. Veja, irmãos, esse versículo está em conjunto com o versículo 4, antes de Deus fundar o mundo. Irmãos, para você ter uma base da infinidade da criação de Deus, os céus, vou dar uma noção para você. Se você acessar a internet, você vai ver. Eles pesquisaram e viram. Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantos grãos de areia existe na praia do mar? É possível você contar? E descobriram agora, recente, que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar. Você tem noção? É para você ver o tanto que Deus é grande. Mas nada disso para Deus tem importância tanto quanto você. O que você acha? Amém. Não é maravilhoso? Amém. Aleluia! Amém. Antes da fundação do mundo, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Essa questão de ser santos e irrepreensíveis está totalmente ligado à filiação. Porque Deus é santo, a sua natureza é santa. Ele é irrepreensível. Mas no nosso viver hoje, irmãos, existem muitas impurezas. Existem muitas coisas profanas na nossa vida normal, natural, que precisam ser eliminadas. Mas, irmãos, no trabalhar do Senhor no dia a dia, na vida da igreja, o que Deus está fazendo é nos limpando. E a sua santidade está sendo trabalhada em nós. A meta de Deus, irmãos, é nos deixar irrepreensíveis. Mas hoje você é irrepreensível? Nós somos repreensíveis. Ainda somos sujeitos a repreensões, a correções, certo? A admoestações, porque o nosso viver ainda tem muitas coisas profanas. No nosso ser natural, existem, irmãos, muitas coisas do nosso velho homem. Pedras que precisam ser detonadas, que endurece o nosso coração. E essas coisas todas impedem que o amor de Deus flui de nós. Por isso, o lugar que Deus nos colocou hoje é simplesmente maravilhoso.
Não despreze a vida da igreja, irmãos, e não a viva de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós temos que intensificar o nosso viver aqui, buscar a santidade e buscar a natureza de Deus, deixar que Deus venha trabalhar em cada um de nós. Senhor Jesus, versículo 5, não é isso? Nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja que nos primeiros versículos nós falamos que Deus nos escolheu. Isso é o Pai. A escolha foi do Pai. Mas Ele precisou do Filho. Para quê? Para nos buscar aonde nós estávamos. Por isso que Ele predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Veja, irmãos, que para Deus concluir e trabalhar essa filiação em nós, envolveu-se muita coisa, irmãos. Envolveu até Ele predestinar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz, derramar o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ganhar a redenção. Porque como que uma pessoa vai ganhar filiação se nem filho ele é? Ele precisa ser redimido, ele precisa crer no Senhor. A vida de Deus precisa entrar nele, para que Deus tenha como trabalhar nele a sua pessoa. Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja, irmãos, que para que Deus pudesse nos redimir, Ele teve que enviar o seu Filho. E esse preço que foi pago por nós não precisamos de fazer nada. Porque era impossível pagarmos isso. Impossível. Isso aqui é dom gratuito de Deus. Isso aqui é misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, que hoje nós temos que valorizar isso. Tudo isso é por causa da filiação, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer, encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Na verdade, irmãos, Deus precisa, Ele tem essa necessidade de que todas as coisas sejam encabeçadas. Primeira coisa que precisa ser encabeçada, o que é? Eu e você. Se nós não somos encabeçados por Deus, como é que Deus vai encabeçar tudo que Ele criou, tudo que Ele fez? Como que Deus vai administrar todo esse universo se nós recusamos ser encabeçados por Ele? Nós podemos dizer, irmãos, com bastante sinceridade, que nós ainda não somos totalmente encabeçados por Deus. Somos? Você é? Não. Em todas as áreas da sua vida, você é encabeçado por Deus? Quando chegam os problemas, quando chegam as provações, qual é a nossa reação? Irmãos, nós temos que examinar a nós mesmos. Nós temos que fazer uma vistoria em nós e verificar como tem sido a nossa reação diante das provações. Dependendo desta reação, irmãos, você vê se você é ou não encabeçado por Deus. Ô Senhor Jesus! Primeiro o Senhor precisa nos encabeçar. E por meio de nós, Ele vai governar e dominar sobre todas as coisas. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, agora entra a parte do Espírito. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos ler o 14 juntos? O qual? É o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os irmãos observaram que nós falamos do Pai, que nos escolheu, falamos do Filho,
que nos redimiu e agora o Espírito que nos cela. Amém. Aleluia! Amém. Você sabia que o Espírito te observa 24 horas? Todos os dias. Ele nos observa. O Senhor nos observa por meio do seu Espírito. O que habita em nós, irmãos? Não é o Espírito? Esse Espírito habita em nós. Uma das funções é nos observar. E dependendo da nossa atitude, ele cela ou não. De acordo com a sua observação sobre cada um de nós, nós ganhamos o selar do Espírito ou não. Esse selar do Espírito que diz aqui é o penhor da nossa herança. Nós já temos o Espírito em nós. Isso já é um selo. Mas se você quiser se referir aqui à filiação, ele precisa continuar nos selando. Né? E esse ser é como se fosse, como o Mondong sempre fala, é como se fosse um bordar. Né? Nossas vestes precisam ser bordadas. Mas o Espírito nos observa, irmãos. Ele observa o que eu e você pensamos, o que eu e você temos vontade de fazer. Ele observa as nossas vestimentas. Ele observa o que os nossos olhos estão vendo. Ele observa tudo, irmãos. Tudo. O que o Senhor mais observa é o nosso coração. Aonde que está o nosso coração hoje? O nosso coração está no Senhor? Isso aí nós conseguimos medir aonde nós estamos. Nós temos que nos examinar, irmãos, e ver aonde estamos. Qual é a nossa posição em todo esse processo do Senhor. Ô Senhor Jesus! Foi falada uma palavra na conferência de jovens em janeiro que me impressionou muito com respeito a essa observância do Espírito. Eu quero só repetir. Quando Maria foi escolhida para gerar Jesus, você acha que ela foi escolhida por sorteio? Eu já falei até essa palavra aqui. Os anjos chegaram em Deus e falaram assim, tem várias Marias lá, vamos escolher uma. Aí Deus falou assim, faz um sorteio. Foi assim? Não. Como é que foi? Maria estava sendo observada. A sua atitude, os seus dias, os seus pensamentos, o seu coração, o que mais tocou em Deus ao observar Maria, sabe o que foi, irmãos? Ela era uma pessoa de oração. Então ela foi escolhida de acordo com a observação do Espírito. Então hoje, irmãos, o Senhor quer também nos escolher. Nós já fomos escolhidos lá na eternidade passada para a filiação. Mas hoje nós precisamos ser também separados para a obra do ministério. Para servir a Deus. Para que a vida de Deus continue crescendo em nós. Mas, irmãos, isso não é de qualquer forma. Nós precisamos de avançar. Nós precisamos de correr. Ô Senhor Jesus. Por isso, versículo 15. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso, aqui tem uma oração, irmãos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, irmãos, Paulo orou aqui por todos nós, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos ganhar a sabedoria do Senhor e ganhar a revelação. Dessa forma, irmão, nós vamos dar mais valor às coisas do Senhor. Para nós não vivermos de qualquer forma. Nós precisamos saber por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Não é isso? Isso é ganhar revelação. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha só que rico, irmãos. Ele pediu 3 coisas na sua oração por cada um de nós. A primeira é para que nós possamos, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. É a primeira coisa que ele pediu. A segunda, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Vamos no primeiro item. A esperança do seu chamamento. Você sabe o que é isso, irmãos? Nós somos chamados
Nós somos escolhidos e fomos chamados pelo Senhor. Escolhidos antes da fundação do mundo e chamados pelo Senhor. A escolha motivou a criação do homem. Deus fez o homem por causa da filiação. Mas, irmãos, qual é a esperança desse chamamento? Você já pensou nisso, irmãos? A esperança desse chamamento é que nós governemos todas as coisas para o Senhor. É aqui, ó, o reino. Essa é a esperança do nosso chamamento. E depois do reino, né, o quadro aqui não coube, mas depois vem o quê? A Nova Jerusalém. Certo? Irmãos, vejam bem. A esperança do nosso chamamento, ela tem um processo. Tem um processo. Eu quero perguntar para os irmãos, vocês querem a filiação? Amém. Todos querem? Amém. O amém, não, só o Evandro eu escutei. Fala amém! Amém! Puxa, agora eu fiquei até arrepiado. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não tem outra forma de você ganhar filiação, a não ser por meio do sofrimento. E agora, vocês falam amém? Amém! Irmãos, é muito complexo. Esse chamamento, para que ganhemos a plena filiação, é um processo doloroso. Não é fácil. Não é fácil. Todos os dias da nossa vida, nós vamos ter provação. Só que tem uma diferença, irmãos. Sabe qual é a diferença? O Senhor está conosco. Amém. O que você acha? Amém. Evidentemente, naturalmente, que se o Senhor não estivesse conosco, não tinha condição. Mas nós somos as únicas pessoas nesse mundo que sofrem e ficamos alegres. Não é isso? Nós rimos até na orelha quando estamos sofrendo. Por quê? Me fala por que você fica alegre. Eu tenho esperança. Isso. Você sabe que isso vai levar você à plena filiação. Não é um sofrimento apenas... Irmão, você acha que o Senhor quer acabar conosco? Não. Ele nos amou? Ele não nos amou? Ele fez... Irmãos, veja bem. Voltando lá no princípio. Se Deus fez todo esse universo, irmãos, infinito, mas nada disso tem tanto valor para Ele quanto a nós. Olha para você, olha para mim e para você. O que há em nós para merecer tanto o amor de Deus? Eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Mesmo se você se recusar a passar por esse sofrimento, Deus não vai abandonar você. Você sabia disso? Mesmo se você falar assim, eu não quero, você não vai escapar de Deus. Você sabia disso? Deus nunca vai abandonar você. Aleluia! Onde que nós paramos aqui? Vamos continuar. Nós estamos no primeiro item, né? A esperança do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Isso aqui é muito precioso. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você sabia, irmãos, que nós também somos herança de Deus? Deus é a nossa herança. Isso é claro para nós. Mas, irmãos, eu e você não almejamos ganhar essa herança logo? O reino, a plena filiação, estar ali cooperando no governo de Deus? Você não tem essa meta no seu coração? Da mesma forma como nós ansiamos isso, Deus também anseia por cada um de nós. Você precisa perceber uma coisa, irmãos. A natureza de Deus é ouro. Certo? A obra do Filho é a prata. A redenção do Filho é a prata. E a obra do Espírito é o quê? Pedras preciosas. Esses três itens. O ouro do Pai, a prata do Filho e as pedras preciosas do Espírito estão sendo trabalhadas em nós. Mas eu vou dizer para você, irmãos, do jeito que nós estamos hoje, possivelmente Deus não nos quer como herança dele. Ele nos quer como herança dele quando esses três itens forem completamente trabalhados em nós.
É uma obra-prima que Deus está fazendo, irmãos. É uma obra-prima. Eu vou chegar nessa parte desse versículo. Mas o fato é que nós somos a herança de Deus. Amém. O mesmo anseio Deus tem, Ele está esperando por nós. Né? Imagina, irmãos, quando nós formos totalmente transformados, que valor nós vamos ter isso para Deus? Totalmente transformados, preciosos, completamente, expressando Deus completamente. Nós vamos ter a vida, aliás, nós já temos a vida e a natureza de Deus, mas expressaremos Deus na sua plenitude. Obrigado. Não é, irmãos? Isso não é maravilhoso? E veja bem, tem mais um item aqui. Essa obra de Deus em nós requer um trabalho árduo no nosso dia a dia. E vamos continuar aqui. Qual a riqueza da sua glória na herança dos santos? O 19. Vamos ler juntos? E qual? A suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? É por isso que nós precisamos de espírito de revelação para entendermos essas palavras de Paulo. Irmãos, a suprema grandeza do seu poder para conosco. Ou seja, nós não imaginamos o que está dentro de nós. Ontem o Evandro falou que existe dentro de nós algo muito rico. Não é isso? Muito precioso dentro de nós. Nós não sabemos, irmãos. Aquele Deus que criou o infinito, conforme eu disse no início, está dentro de você. O Deus triuno habita no seu espírito. Você imaginou que poder é esse? Você tem condição de imaginar isso? Isso vai além, irmãos, do entendimento humano. Esse poder é muito elevado. É muito grande, muito eficaz. Se você continuar lendo aqui, você vai entender um pouco. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele exerceu esse poder em Cristo. O Pai exerceu esse poder no seu Filho. Por quê, irmãos? Satanás, nem ele entende com as suas hostes malignas a grandeza desse poder de Deus. Nem ele entende. Porque o único poder que ele tem é o poder da morte. O único poder que ele tem é o poder da morte. E de fato, é um grande poder, a qual traz terror, medo, pânico nas pessoas. E nós mesmo aqui, se bobearmos, temos medo da morte. Tomara que não. Porque nós temos a vida de Deus em nós. Amém. Mas, irmãos, o povo aí fora que não tem Deus, eles têm pavor disso. Essa cena do homem no caixão, misericórdia, isso é pavor. Esse é o poder de Satanás. Mas, irmãos, qual é o poder que ultrapassa o poder da morte? Aleluia! E tem mais, irmãos. Esse poder está, versículo 21, acima de todo principado, toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Você pode falar o nome que você quiser aí, de algum príncipe, algum presidente, de hoje, até do porvir. Nada é superior a esse poder. E tudo isso o Senhor colocou debaixo e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Oh, aleluia! Está conosco esse poder. Não está com você? Mas a igreja. O que isso significa, irmãos? Isoladamente, não se atreva. Nós não temos força nenhuma. Mas no corpo nós temos força. Junto com os irmãos, nós temos o exercício de todo esse poder. Oh, Senhor Jesus! E isso faz parte, irmão, do processo da filiação em nós. Se depender da nossa alma caída, irmãos, da nossa alma caída, nós temos condição de ser um com o outro? Veja para você ver. Aqui nesse local temos pouco mais de 200 pessoas, não tem um igual ao outro aqui. A característica de cada um de nós é diferente. Você imagina em todo o universo
Em todo o mundo, não tem ninguém igual ao outro, irmãos. Isso é para mostrar o poder que tem, a grandeza desse poder que está conosco. Deus consegue colocar todos nós aqui um só Espírito, amém, uma só meta, amém, um só pensar, amém, uma só maneira de fazer as coisas. Amém. Ninguém aqui se divide, nós somos um no Espírito. Amém. Isso aí, irmãos, é a força desse poder da ressurreição. Amém. E isso está conosco, a igreja. Isso não é maravilhoso, irmãos? É por isso que nós temos que estar junto com os irmãos, amém, reunindo sempre que possível, amém, conferências, comunhão, oração. Amém. Nós temos que nos unir ao corpo. O processo da filiação em nós, irmãos, você nunca vai conseguir sozinho. Você nunca vai conseguir ser um filho maduro sozinho. Nós precisamos de tudo que o Senhor envolveu no nosso dia a dia. A começar aonde? Na nossa casa. Esse é o ponto. Começa lá com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Esse processo é maravilhoso. Sozinho você não chega lá. Sozinho você não cresce em vida. E tem outra, irmãos. O crescimento em vida, ele é coletivo. Se você ainda é imaturo, você vai pensar só em você. Eu preciso ganhar a filiação, eu preciso ser um vencedor, eu preciso crescer. Isso é um pensamento um tanto egoísta. Isso que o Mondongo está falando ultimamente para nós. Nós precisamos ter um espírito de corpo, irmãos, de igreja. Sabe qual é a maneira mais eficaz de você crescer em vida? Se preocupando com os irmãos. Cuidando dos irmãos. Cuidando de pessoas. Cuidando de pessoas. Por isso que nós vamos entrar em alguns itens aqui. Se nós temos um cuidado com os irmãos e com as pessoas, você está de maneira eficiente crescendo em vida também. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. O tempo está voando ali, eu preciso correr. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, irmãos, de nós ganharmos o Senhor, éramos imprestáveis, inúteis. Não tínhamos nenhum valor. Você dá valor a um tição tirado da fogueira? Para que serve isso? Os irmãos querem ver onde que está isso? Vamos lá, Amós. Amós capítulo 4, versículo 11. A parte B. Começa assim, a parte B, ó. Eu vou ter que ler, irmãos, por causa do tempo. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Olha, só essa frase. Se acharam aí, pode acompanhar. E vós fostes... Só até a fogueira. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Para que serve isso? Um tição tirado da fogueira? Serve para nada. Essa era a nossa situação antes de ganhar o Senhor. Eu vou pular aqui. Vou lá no versículo 11. 10. Vamos no versículo 10. Pois somos obra-prima dele. Criados... Desculpa, irmãos. Desculpa, Efésios. Eu voltei para Efésios. 2:11. 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos delas. Pois somos obra-prima dele. Esse versículo, você comparando com Amós 4:11, que fala que nós éramos um tição tirado da fogueira. Olha só, agora o Senhor vai trabalhando em nós, dia a dia. Agora nós somos o quê? Uma obra-prima. Nós somos uma obra-prima. Oh, Senhor Jesus, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esse trabalho, a primeira coisa que Deus fez, nos tirou da fogueira, nos limpou, nos lavou, nos redimiu com seu sangue, tirou toda a impureza que havia em nós. Agora, irmãos, que nós estamos limpinhos, Ele está nos esculpindo. E esse trabalho é artesanal. E quem está fazendo é Deus. Ele mesmo. Você está nas mãos de Deus. Só que dói, viu, irmãos? Dói, né? Ele vai pegando aquele martelinho dele lá, como é que chama? Talhadeira, com o martelinho, tum, 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 né? Punção. Como é que chama? Punção. Punção? Punção. Tum, tum, né? Na cabeça, nos braços. Ele vai trabalhando. Ele tem um biquinho, uma mão de aço, uma pontinha de aço. Ah, é? Aí, tá vendo? É isso aí. Irmãos, isso requer o quê? Sofrimento. Sofrimento. No nosso casamento, na nossa família, veja, irmãos, cada um de nós aqui tem uma característica diferente do outro. Nós não somos iguais na nossa característica humana. Mas para que o Senhor instituiu e criou o casamento? Para quebrar você. Você achou que ia achar uma esposa ou um marido igualzinho a você. Não existe no mundo ninguém igual a você. Viu? Você pode procurar à vontade. Você pode casar 10 vezes, 1000 vezes. Você não vai achar ninguém igual a você. Deus não fez ninguém igual a você. Você é diferente de todos. Não é isso? Mas Deus colocou você com a pessoa certinha para trabalhar essa obra-prima. Então a pessoa que você casou, ela faz coisas que você não gosta. E você fica triste, aborrecido. Não é? O que você vai fazer? Você vai separar conforme faz aqueles que não creem em Deus? Não. Ah, eu vou separar porque eu não aguento mais isso. Incompatibilidade de gênio. Oh, Senhor Jesus. Isso é uma criação de Satanás, do diabo. Ele que criou essa incompatibilidade de gênios. Deus estabeleceu o casamento para quebrar a gente. Se você souber disso e ganhar a revelação disso, irmãos, derrota o diabo. E você não vai nem pensar em separação. Você vai falar assim, seja bem-vindo. Amém. Ô, glória! Vem em função. Vem em função. Trabalhe esse martelinho, nós. Como é que é? Punção. E ele tem uma pontinha, vai no lugar sério. Ah, dói pra caramba. Essa final. Irmãos, isso não é por acaso. Mas eu vou voltar a dizer para os irmãos, sabe qual é a diferença? Deus está conosco. Amém. Obrigado, Senhor. Tem uma frase do irmão Atmani, irmãos, que me impressionou quando ouvi, até hoje me impressiona. Se Deus estiver no inferno, lá é ótimo, eu quero ir para lá. Até o inferno seria bom se Deus estivesse lá. O que o irmão Atmani quis dizer com isso, irmãos? A diferença é a presença de Deus. A presença de Deus faz a diferença no nosso viver, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então veja bem, irmãos. O que nós temos que fazer então? Nos voltar para o Senhor. Eu vou dizer aqui para os casais, o que vocês precisam fazer é orar. Orar. Tem uma frase que nos impressionou bastante. Aquele que fica de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer circunstância. Pode escrever essa frase é boa. Não é? Eu escrevi ela. Pode. Quem fica de joelho diante de Deus, fica em pé em qualquer situação. Tá vendo? Esse aí já está de pé, graças a Deus. Por isso que eu escrevi. Aleluia! Não tem um demônio que suporte, irmãos, o nosso joelho no chão. Quando você invoca o nome do Senhor, todas as coisas se resolvem. Bom, eu tenho que avançar aqui. Eu vou ter que pular algumas coisas que eu anotei.
Oh, Senhor Jesus. É o tempo, é 11h30 já. O Marinho está dizendo que eu posso ir até meio-dia. Então... Vou voltar então. Aleluia! Então vamos para Romanos. Hoje é um dia especial, irmão. Amém, amém. É quando está só nós aqui em Varginha, 11h30 a gente encerra, né? Senão os irmãos vão saindo. Romanos 8, versículo... Deixa eu me ver aqui. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos começar no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha só, aqui diz que nós recebemos o espírito de filiação. Percebe que o espírito aqui está em letra minúscula, certo? Isso significa o que, irmãos? Que a vida de Deus entrou no nosso espírito, o Espírito de Deus entrou no nosso espírito e estamos agora misturados. Amém. Por causa disso que nós podemos clamar, Abba, Pai. Amém. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, minúsculo de novo, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, aqui que entra a questão. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros. Pode ler. Irmãos, você está contente e satisfeito em apenas ser um filho de Deus? Não. Ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros. Conforme o Evandro falou ontem para nós, nós temos o título de filiação, mas muitos de nós não temos a realidade da filiação. O título nós já temos, nós já fomos escolhidos e predestinados por Deus antes da fundação do mundo para ganharmos a filiação. Fica bem claro disso. Mas isso não garante que temos a filiação hoje. É preciso, irmãos, nós assumirmos e tomarmos posse dessa herança. Se somos filhos, somos também herdeiros. Aqui é uma grande diferença em ser filho e ser herdeiro. Para ser herdeiro, nós precisamos de crescermos, amadurecer. A vida de Deus precisa avançar em nós. Eu quero voltar... Não, antes, eu vou em Mateus. Mateus 14. Tem uma passagem aqui, irmãos. Quero inserir essa passagem. Deixa eu falar. Nós desfrutamos dessa passagem na ilha do João, no dia 21. O João está aí? O João está ali. Não é isso? Mateus 14, 22. Eu vou ler por causa do tempo, tá? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Vamos parar um pouquinho. Nós temos aqui 4 palavras que você precisa verificar, decorar e guardar. Um é o monte. Despedidas as multidões, subiu ao monte. Essa é uma palavra. A outra é o barquinho, né? A outra é o mar. E qual que é a outra? Tem 4. Não, eu esqueci. Vamos lendo aqui que a gente vai entender. Certo? Veja bem, irmãos.
o monte significa onde Deus habita, terceiro céu. De lá ele governa todas as coisas, todo o universo é governado por ele. Esse barquinho é a vida da igreja. Você põe assim, vida da igreja, 2 pontinhos: casamento, família, trabalho, vida de reuniões, vida social. Você põe aí, faz uma chave aí, tudo isso é vida da igreja, certo? Esse é o barquinho. O que é o mar? Faltou o mar, eu lembrei. O mar é o mundo. E o que são as ondas? Conta papagaio, Deus me livre. Me faz... Essa é uma marola. Me mantenho no espírito, irmão. Não fala conta papagaio. Olha só, irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar nessa. Você foi embarcado nessa ou não? Amém. O Senhor compeliu você a entrar nesse barquinho? Amém. Você está nesse barquinho? Amém. Aleluia! Irmãos, os discípulos aqui, eles não tinham noção que estava esperando por eles. Eles embarcaram no barquinho e o Senhor falou assim: vai embora que eu vou orar aqui. Vocês vão remando aí. Eles não tinham noção do que estava esperando por eles. Era de noite, irmãos. Porque aqui fala assim, ó. Ao cair da tarde, não é isso? Em cair na tarde, lá estava ele só orando. Mas o Senhor sabia, irmãos. O Senhor sabia o que vinha, que estava por vir. Muitas ondas e de noite. Imagina naquela época um barquinho frágil, né? Fraco. E ele estava lá remando. Aqui diz a 4ª vigília da noite. Eu não sei se fiz a conta certa. Se você pegar de 6 da tarde às 6 da manhã, são 12 horas. Divide isso aí por 4. 4 períodos de 3 horas. A 4ª vigília, imagino eu que seria 3 horas da madrugada. Mais ou menos por aí. Certo? Entretanto, o barco já estava longe. Mas por causa da onda ser contrária, irmãos, o tempo era de 9 horas remando. Mas a onda contrária, possivelmente, longe, mas não tanto. Há muitos estados da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, essas ondas aqui são todas as dificuldades que eu e você temos. Todo dia tem onda. Né, Samuel? Tem dificuldade, tem tribulação, tem sofrimento. Irmãos, não é fácil. Aí na 4ª vigília da noite, o Senhor apareceu em cima do mar, andando sobre as ondas. Olha só, irmãos. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E veja, irmãos, não precisamos ter medo desse esculpir de Deus, né? Essa obra-prima que Deus está fazendo em você. Não precisa ter medo. Nós estamos no mundo. Esse barquinho nosso está sobre o mar, que é o mundo. E ele é acometido de muitas ondas, que são as dificuldades, os sofrimentos. Mas, irmãos, não precisamos ter medo. Por quê? Olha o que o Senhor falou aqui. Vamos ler juntos o 27? Mas Jesus... Vamos ler juntos? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: então venha. E Pedro, descendo do barquinho, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Está vendo, irmãos? Nós podemos andar sobre os sofrimentos e não ser submergido por eles, pelas dificuldades, pelas tormentas do dia a dia. É possível você andar por sobre essas coisas. Mas para isso você tem que crer no Senhor. Você tem que estar ligado ao Senhor. Você tem que estar no Espírito. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: ó Senhor Jesus, me salva. Se você ficar olhando os seus problemas, irmão, você vai afundar. Se você ficar olhando as dificuldades do seu casamento, você vai separar. Mas o meu marido, é porque você não conhece ele.
Passa um dia com ele para você ver. Passa um dia com a minha esposa. Você não conhece a Adelaide. Mas a verdade, irmãos, estas coisas nós não devemos ficar observando essas coisas. O que nós temos que fazer? Olhar para o Senhor. O Senhor, irmãos, veja a cena aqui, de madrugada. Escuro, de madrugada. Lá no alto mar, o Senhor impera a água. Imagina, pensa um pouquinho. Além do mar agitado, ela era escura de noite. Esse não é o nosso viver, irmãos. Às vezes o nosso viver é assim, cheio de terror mesmo. Mas a questão é que o Senhor estava em pé lá na frente. Isso faz a diferença. Você tem que olhar para o Senhor, irmãos. Não olhe os seus problemas. Não é? Se olharmos para os problemas, irmão, vai afundar. Aí você tem que invocar mesmo. Ó Senhor Jesus, salva o meu casamento, salva a minha família, salva os meus filhos, salva a vida da igreja, o nosso viver diário. Ó Senhor Jesus. Vamos lá em 1 João. Para finalizar, vou ler aqui. Ó Senhor Jesus, capítulo 2. Eu preciso reservar uns 5 minutos para falar sobre isso aqui. Mas vamos ler aqui, 2:12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. João aqui colocou a vida da igreja em 3 etapas. Ele separou assim: pais, filhinhos e jovens. Certo? Mas isso aqui, irmãos, não se refere à idade física. E nem o tempo que eu e você temos de vida da igreja. Filhinhos aqui são os recém-convertidos. Olha só, eu vos escrevo para vocês que são recém-convertidos, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do nome do Senhor. Pais aqui são os irmãos já maduros, que já têm uma experiência com Deus, já cresceram, negaram a sua vida da alma, e hoje são pessoas maduras, que cooperam conosco hoje, para que nós possamos avançar. Então eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Esse princípio aqui é Gênesis 1 e 2, o qual havia um rio e uma árvore. Ele sabe que ali é o princípio, irmãos. O princípio é permanecer na vida, no espírito. E isso leva a crescer em vida. Mas aqui também ele fala para os jovens: eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no finalzinho ele fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, isso aqui, esses jovens também são irmãos experientes. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui tem muito a ver com Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram, pelo sangue, pela palavra e pelo testemunho, por negar a vida da alma. Essas 3 classes de pessoas estão ligadas a Apocalipse 12 e 11. Mas veja, irmãos, o que vence o maligno hoje? Presta atenção que eu vou falar para você. Isso aqui foi um falar do Mondong. A nossa meta hoje é andar no Espírito. É viver no Espírito. E isso é a nossa meta. Mas andar no Espírito e viver no Espírito não é suficiente para vencer o maligno. Além disso, você precisa ter a palavra experimentada e constituída na sua célula, no seu ser. Andar e viver no Espírito salva e mantenha-nos a nós mesmos no Espírito e na vida. Mas hoje, irmãos, tem um item, como o nome acrescentou, a batalha espiritual contra Satanás. O que é que vence, irmãos,
Satanás? É a palavra. Se nós estivermos no Espírito, nós somos inatingíveis. Satanás não consegue nos tocar. Mas se nós quisermos ajudar os irmãos, se nós quisermos vencer essa batalha espiritual, a palavra de Deus precisa ser constituída em nós. Não é suficiente você entrar numa guerra e vencê-la apenas estando no Espírito. Só na defesa. Você salvou você mesmo. Você está ali intacto. Mas e os irmãos? E a igreja? E o corpo? E isso, irmãos, requer de nós o quê? Mais abnegação. Negar a vida da alma. Você precisa de ler mais. Desfrutar mais. Aí é que vai entrar aqui, ó. Nós temos aqui, agora que eu vou falar do avião, né? O Ismael desenhou esse avião aqui, irmãos, eu falei com ele. Eu acho que é o único avião que tem 4 turbinas, vocês repararam ou não? Tem 2 em cada asa aqui, ó. Eu acho que o normal é 2, né? É? É, mas esse aqui tem 4 turbinas, esse avião está com pressa, né? 7 turbinas. 7? 7 vezes. Ah, então. Tudo que eu falei para os irmãos desde o começo, começou aqui, ó, na eternidade passada, um mundo onde nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Deus nos colocou no melhor lugar, no momento certo, para crescermos em vida. Irmãos, Filemon, o que é esse avião aqui? A fuselagem dele é Gálatas. A fuselagem desse avião é Gálatas, porque Gálatas fala da filiação. Efésios fala que a igreja é o corpo de Cristo. E Colossenses fala que o corpo de Cristo é a igreja. Então, a filiação precisa da igreja, precisa do corpo, precisa dos irmãos. E nós temos Filipenses, que é o alvo desse avião. Lá em Filipenses tem um versículo assim: esqueça as coisas que ficaram para trás. Esqueça. Avança, irmãos. O que aconteceu ontem, semana passada, o mês passado, esquece, irmãos. Avança. Não deixa o pecado esmorecer você. Sabe o que você tem que falar para o Senhor? Eu errei, eu pequei, eu fiz isso, aquilo outro. Fala o que você fez para o Senhor. Mas eu quero avançar, Senhor. Eu quero avançar. Eu não quero ficar aqui estático, parado, lamentando os meus erros, os meus pecados. Eu preciso avançar. Você precisa avançar? Você quer avançar? Avança, irmão. Vai embora. Pega esse avião e siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Irmãos, Filemon é o amor. Né? Essa é a pista desse avião. Não adianta nada você ter tudo isso aqui, ó, todo esse equipamento poderoso nas suas mãos. Mas você não tem o amor. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Hoje nós temos, irmãos, coisas práticas para nós. A Coportagem, o Bucafé Comunidade, o CEAP, o JAV. Os irmãos sabem o que é isso aqui? Os que sabem aqui na frente, precisam falar não. Os demais é atrás. Você sabe o que é isso aqui ou não? É? Instituto Vida para Todos. Tem nada a ver com o Lula. Não. Não tem nada a ver com imposto, nem com PT, não. Isso aqui é Instituto Vida para Todos. Irmãos, Deus não está preocupado com a prática externa desses itens. Deus está preocupado com o nosso coração. Ao praticar esses itens aqui, qual é a sua motivação? Se a tua motivação é exterior, você pode parar, irmãos. Ore, para o Senhor te dar revelação. Isso aqui tudo está relacionado com o amor às pessoas. Certo, irmãos? Para que existe comportagem? Fernando deu testemunho ontem. Você é um vendedor de livro? Não. Cadê o Jorjão? Você é um vendedor de livro? Não. Jefferson? Não. Você vende livro? Não. A Maria vende livro? Não. Ao seu? Cadê o seu? Não. O que vocês são? Levanta e fala, Fernando. A Dirce, cadê a Dirce?
A Dirce, você é vendedor de livro, Dirce? Não. Então fale, Fernando, o que vocês são? Eu sou um propagador do reino. Amém! Senhor Jesus. Você falou mais coisa ontem. O que você falou? Fala aí. Resgatador de vidas. Fala aí, levanta. Resgatador de vidas. Amém. Sou um propagador do reino. Amém! Leva a vida de Deus para as pessoas. Amém! Salva o incrédulo. Resgata o perdido. Tá bom, pode sentar. Sou um semeador. Amém! Irmãos, veja bem. Isso aqui é misericórdia do Senhor para nós. Se o nosso coração, irmãos, não é de amor às pessoas, nada disso aqui é para nós. Isso aqui não vale nada. Isso aqui são práticas externas. Isso aqui, irmãos, é para você praticar o amor. O amor às pessoas. Veja bem, irmãos. Qual é? Por que Deus fez todas as coisas, irmãos? Não foi por causa do homem? Não foi por amor às pessoas? Então essa deve ser a nossa atitude hoje, irmãos. Quando nós estivermos com o nosso coração cheio de amor pelos irmãos e pelas pessoas, você pode dizer que você é um pai na vida da igreja. A vida cresceu em você. Mas se você não está nem com os irmãos, não cuida deles, não apacenta os irmãos, não tem amor pelas pessoas, irmãos, isso é um péssimo sinal. Talvez você seja ainda um filhinho que tem aquela vida ainda, me perdoa, Senhor, eu pequei ontem. Aí chega amanhã, Senhor, me perdoa porque eu pequei de novo. Você passa a vida inteira assim, pecando e pedindo perdão, pecando e pedindo perdão. Avança, irmão. Você precisa crescer em vida. Amém. O amor às pessoas é um grande sinal do nosso crescimento de vida. Amém. Se você tem maturidade espiritual, olha o teu coração. Quando nós estamos fazendo comportagem, Bucafé, irmãos, o Bucafé Comunidade, veja bem, o Senhor desceu ainda mais para alcançar os homens. Os irmãos estavam explicando ontem, quem não veio ontem na reunião de serviços, os maiores estavam explicando para nós o que é Bucafé Comunidade. Bucafé Comunidade envolve até você dar alimento para aqueles moradores de rua. Veja até onde que o Senhor desceu. Não é? Para quê, irmãos? Para alcançar a todos. Isso é o amor do Senhor. Se você colocar ali um sopão e chamar os moradores de ruas para tomar uma sopa, uma boa oportunidade para você pregar o evangelho para eles. Amém. A função, o objetivo é a sopa? Não. A sopa é um disfarce, viu, irmãos? A intenção ali é colocar o amor de Deus neles. Amém. Tudo isso aqui, irmãos, é um pretexto para dispensar o amor de Deus às pessoas. Isso aqui é para pregar o evangelho. Vai aos becos, né? Becos, valados. Obriga-os a entrar. Ah, é? Aquela parábola, né? É, aquela parábola. Exatamente. O digno não quer, então vai para os becos, Isso aqui, irmãos, é Bucafé Comunidade, não é? Uma pessoa que está na rua, dorme na rua. Foi falado para nós há 15 dias atrás que tem 300 moradores de rua aqui em Varginha, que mora nas marquisas, nos passeios, nas praças. Já pensou? 300. Se nós pudermos contratar todos eles, nós vamos ganhar 300 pessoas para o Senhor. Amém. Né? Então isso aqui é o amor do Senhor. O Bucafé, ele já tem um contato com pessoas de nível um pouquinho melhor. Mas o Mondongue falou assim, só os nobres têm chance de ser salvos agora, por causa do Bucafé. Por isso que o Mondongue teve o sentimento de, vamos nos humilhar um pouquinho mais. compaixão, eles é compaixão. Acabou a corda, aí você segura. Exatamente. O Bucafé é a misericórdia. O Bucafé Comunidade é a compaixão. Você sabe qual que é a diferença da misericórdia com compaixão? A misericórdia... Deixa eu fazer um desenho aqui que os irmãos vão entender. Eu não consigo desenhar bem, mas vou tentar. A misericórdia começa aqui. Ela vai até aqui. A misericórdia, certo? A compaixão, ela começa aqui e vai até... não tem fim. Entendeu? Aonde a misericórdia não chega, a compaixão chega. Certo? Então, o que é a Bucafé Comunidade? É a compaixão de Deus. Vai para as esquinas buscar as pessoas. Tá vendo, irmãos? Então nós temos o CEAP, nós temos o Jornal Árvore da Vida e nós temos o Instituto Vida para Todos. O Instituto Vida para Todos, irmãos, é para pregar o Evangelho. É para pregar o Evangelho. Eu encorajo os irmãos a acessar
esse site do Instituto Vida para Todos. Ali você vai ter oportunidade de transmitir isso para as pessoas e pregar o evangelho para elas. Senhor Jesus! Amém.